Você olha para o seu carro carregado de suprimentos, sente o peso da sua mochila tática e acredita que está pronto para o colapso, mas a realidade é que você está apenas esperando na fila para um matadouro. Deixa eu te pintar uma imagem clara. No momento em que os sistemas falham, as rodovias principais se tornam cemitérios de metal e vidro, e aquele seu plano de dirigir até o litoral ou se esconder no sítio do seu tio vai evaporar em menos de 6 horas. A consequência de seguir a manada é uma só. Você ficará preso em um gargalo logístico, sem combustível, cercado por milhares de pessoas desesperadas e famintas que não se prepararam. Sobrevivência não é sobre o quanto você gastou em lanternas de 1000 lumens, é sobre entender a física do movimento e a geografia do desespero. E hoje eu vou te mostrar que a sua única chance real pode estar onde ninguém mais está olhando. A indústria do sobrevivencialismo no Brasil te vendeu uma fantasia baseada em filmes de Hollywood, onde você é o herói solitário com um fuzil, mas a termodinâmica básica diz que você vai morrer de desidratação ou infecção muito antes de disparar o primeiro tiro. 90% do que você comprou e do que você planejou vai te matar porque ignora o fato de que o Brasil é um continente. E tentar atravessar fronteiras oficiais durante um colapso é pedir para ser confinado em um campo de refugiados ou algo pior. A realidade é brutal e não negocia com o seu ego. Enquanto você se preocupa com a cor da sua camuflagem, profissionais da logística de crise e sobreviventes de colapsos econômicos reais na América Latina sabem que a salvação está nas rotas cinzentas. Eu vi como o sistema quebra na prática, e posso te garantir que a sobrevivência é algo chato, sujo e fundamentado em gerir calorias e evitar patógenos, não em fazer poses para o Instagram em um clube de tiro. Se você está aqui procurando validação para o seu estoque de comida enlatada que vence em 6 meses, você está no canal errado. Mas se você quer entender como pessoas reais atravessam milhares de quilômetros de terreno hostil, usando princípios de baixo custo e alta eficiência, então presta atenção, porque eu vou te dar o mapeamento que separa o 1% que sobrevive dos 99% que se tornam estatística. Antes de começarmos a rasgar o mapa, eu quero que você seja honesto comigo e com você mesmo nos comentários abaixo. Me diz agora, qual foi o equipamento mais caro e absolutamente inútil que você comprou achando que seria sua salvação? E por que você ainda não testou ele sob chuva e cansaço extremo? Vamos começar pelo erro número 1, a ilusão da fronteira sul e a armadilha do Pampa. Você acha que fugir para o Uruguai pelo Chuí ou por Santana do Livramento é uma boa ideia porque a cultura é parecida e o terreno parece fácil, mas a física da visibilidade vai te destruir. Em um cenário de evacuação, as planícies do Rio Grande do Sul oferecem zero cobertura contra vigilância térmica ou aérea, e a termorregulação se torna um pesadelo quando o vento minuano corta sua pele e você não tem onde se esconder. Se você tentar atravessar as fronteiras secas oficiais, você será interceptado por bloqueios militares ou milícias locais muito antes de ver o primeiro marco de fronteira, pois o terreno plano favorece quem defende, não quem foge. A solução real nessa região não são as estradas, mas o uso da rede de drenagem e a compreensão da logística das estâncias. Você precisa buscar as rotas que seguem os divisores de águas e os banhados menos profundos, onde veículos pesados não entram e a silhueta humana se confunde com a vegetação rasteira, tratando a travessia como um problema de gestão de esforço e ocultação absoluta. Quando o seu corpo entra em estresse térmico no frio do sul, o sangue se retira das extremidades para proteger os órgãos vitais. E se você não tiver uma estratégia de isolamento que funcione sob umidade constante, sua capacidade de tomada de decisão cai para zero em minutos. Esqueça as barracas táticas de R$ 3.000. Você precisa de lã, plástico resistente e o conhecimento de como cavar um abrigo de trincheira que te proteja do vento sem te transformar em um farol para quem estiver caçando recursos. Passando para a rota número 2, temos o caos da Tríplice Fronteira em Foz do Iguaçu, que muitos consideram um ponto de saída fácil devido ao comércio e às conexões. Isso é um erro fatal, porque em uma crise, zonas de alta densidade populacional e comercial se transformam em zonas de guerra por recursos em questão de horas, e a Ponte da Amizade será o primeiro lugar a ser fechado com arame farpado e fogo. Pensa com lógica por um segundo. Se milhares de pessoas têm a mesma ideia que você,
Aquele local deixa de ser uma rota de fuga e se torna uma armadilha de atrito. A verdadeira rota de saída nessa região envolve o domínio da navegação fluvial secundária no reservatório de Itaipu, longe dos portos oficiais, onde a hidrodinâmica e o conhecimento dos braços do rio permitem uma passagem silenciosa para o lado paraguaio. Você precisa entender que a água é um multiplicador de força, mas também um perigo biológico imenso se você não souber gerir patógenos e vetores. Se você está pensando em atravessar um rio de grande porte nadando com equipamento, você já cometeu 10 erros antes de chegar na margem, pois o arrasto hidráulico e a hipotermia por condução vão te puxar para o fundo antes mesmo de você chegar na metade do caminho. A terceira zona estratégica é a fronteira do Pantanal com a Bolívia, especificamente a região de Corumbá. Aqui o inimigo não é apenas o homem, mas a biologia e a termodinâmica do calor extremo, onde a gestão de eletrólitos e a proteção contra insetos vetores de doenças determinam quem vive e quem morre em 48 horas. Muitos preppers de apartamento acham que podem simplesmente entrar no mato e sobreviver. Mas no Pantanal, sem um conhecimento profundo de botânica aplicada e sem as ferramentas corretas para navegar em solo saturado, você vai gastar 3.000 calorias para avançar 2 quilômetros. A rota real aqui exige o uso das ferrovias desativadas ou das estradas de serviço de fazendas remotas que cruzam a fronteira de forma invisível para o radar estatal, exigindo uma logística de água que a maioria de vocês não consegue carregar nas costas. Se o seu plano depende de um filtro de água de bolso para beber água de um banhado pantaneiro cheio de coliformes e parasitas, você está jogando roleta russa com a disenteria. E em um cenário de colapso, uma diarreia severa é uma sentença de morte por desidratação. Você precisa de redundância, filtragem mecânica, purificação química e, por último, fervura, seguindo a hierarquia rígida da segurança hídrica antes de dar o próximo passo. Eu sei o que você está pensando agora. Cadê as armas? Cadê o equipamento tático de ponta? Escuta aqui. Se você não consegue atravessar um banhado sem pegar uma infecção, ou se não sabe como manter seu corpo aquecido quando a temperatura cai 10 graus, um fuzil de R$ 10.000 é apenas um peso morto que alguém mais preparado vai recolher do seu cadáver. Armas são ferramentas secundárias para a defesa de perímetro. A sua primeira e mais importante arma é a sua capacidade de gerir a termodinâmica e a biologia do seu próprio corpo. Se você não domina o fogo, o abrigo, a água e a higiene, você não é um sobrevivente, você é apenas um turista do apocalipse com um hobby caro. A quarta rota nos leva ao coração da Amazônia, a fronteira entre o Amazonas, Peru e Colômbia. Esta é a rota para quem entende que o rio é a única estrada real, mas que também sabe que a floresta é um sistema fechado que não tolera erros de cálculo calórico. A estratégia de fuga aqui não é sobre caminhar pela selva, o que é um suicídio logístico, mas sobre a integração com as comunidades ribeirinhas e o uso de embarcações de baixo calado para acessar os furos e igarapés que cruzam as fronteiras nacionais sem passar pelos postos de Tabatinga. A física do transporte fluvial exige que você saiba como distribuir peso para manter a estabilidade e como ler a correnteza para economizar energia, algo que nenhum manual tático vai te ensinar. Nesse ambiente, a umidade relativa do ar próxima a 100% destrói seu equipamento e sua pele se você for ingênuo. A maceração tecidual e as infecções fúngicas podem te incapacitar em dias, e a solução não é uma bota de combate de couro cara, mas sim o calçado simples de borracha usado pelos locais, que permite a drenagem e a secagem rápida, provando mais uma vez que a solução de ferreteria vence a fantasia tática. A quinta rota é o escudo das Guianas, entre Roraima e a Guiana, uma região de savanas isoladas e serras que exigem um preparo físico que 90% de vocês não têm. Aqui, a logística de abastecimento é inexistente, e a sobrevivência depende da sua capacidade de navegar por azimutes em um terreno sem pontos de referência claros e com uma radiação solar que frita o seu cérebro. A rota de fuga internacional aqui passa por trilhas de garimpo e caminhos indígenas ancestrais que ignoram completamente as linhas desenhadas nos mapas oficiais de Brasília. Mas atenção!
Se você entrar nessas rotas sem ter um sistema de redundância para comunicação e sem saber como sinalizar em caso de emergência, você vai desaparecer no vazio demográfico e ninguém nunca vai encontrar seus restos mortais. Finalmente, a sexta rota é o extremo norte do Oiapoque, a fronteira com a Guiana Francesa. Muitos sonham que essa é a porta de entrada para a União Europeia, mas a realidade é uma ponte fechada e uma floresta de inundação que é um pesadelo de locomoção. A travessia real aqui é feita por catraieiros em rotas de contrabando que existem há séculos, mas o custo de entrada em um cenário de crise será tudo o que você possui. A física do movimento na lama do Amapá exige que você entenda de atrito e alavancagem. Se o seu veículo não for leve o suficiente para ser carregado, ou se você não tiver as ferramentas para desatolar manualmente, você vai abandonar seu meio de transporte no primeiro quilômetro da BR-156. A maioria de vocês está vendo este vídeo como uma forma de entretenimento, uma fantasia de e se, enquanto volta a rolar o Instagram em busca da próxima compra impulsiva. Mas você tem uma escolha agora. Continuar sendo parte dos 99% que acumulam lixo e teorias, ou se tornar o 1% que entende princípios de verdade e começa a testar sua resistência e seu equipamento na vida real. Vá ao seu equipamento agora, pegue sua mochila e caminhe 10 quilômetros com ela sob o sol ou a chuva. Se você não conseguir fazer isso sem bolhas nos pés ou sem exaustão extrema, o seu plano de fuga internacional é uma piada de mau gosto que vai terminar em tragédia para sua família. Nos comentários, me diz qual dessas 6 zonas é a mais próxima de você e quando exatamente você vai fazer o seu primeiro teste de campo real de 48 horas. Não me venha com algum dia ou quando eu tiver dinheiro. Põe uma data ou admite que você é apenas um espectador da sua própria extinção. A normalidade que você vive hoje é apenas um período curto de calma entre os desastres que moldam a história humana, e a história não tem pena dos ingênuos. Estar preparado não é uma paranoia de quem tem medo do mundo, é a responsabilidade básica de um adulto que entende que o Estado é uma ficção que desaparece quando a eletricidade acaba. Se este conteúdo abriu seus olhos para a fragilidade dos seus planos, inscreva-se agora para receber a dose de realismo que a indústria tenta esconder de você. Nós não somos um canal de aventuras, somos uma escola de sobrevivência para a realidade brasileira, onde o que funciona é a simplicidade brutal e a lógica física. Ativa o sininho para não perder a próxima aula, porque o tempo de teoria está acabando e o tempo de prática já começou há muito tempo. Se você quer ser o 1% que permanece de pé, comece a agir como tal e pare de confiar em sistemas que foram feitos para falhar. Vamos ficar táticos. Aula encerrada.